Partindo agora para a resolução de mais uma questão. Então, antes de começar a resolução, por gentileza, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa o gostei aqui embaixo, tá? Deixa um comentário que vai ajudar muito como uma forma de saber se vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal ou não. E vamos para resolver essa questão muito interessante, tá? Vai falar sobre algumas propriedades em relação por exemplo, ao uso convencional de uma panela normal e uma panela associada a um sistema com bomba de vácuo, né? Então, vamos resolver essa questão. E também, só passando para lembrar que em janeiro vamos ter o vestibular da UNEB e eu estarei realizando a correção aqui no canal, tá? Então, se você tiver colegas, familiares que vai realizar a prova vestibular da UNEB, manda o link do canal para eles, porque vai ser interessante a resolução. E acredito que quase que nenhum canal vai ter a resolução, então, do vestibular. Então, vamos lá, sem mais delongas. Diz o seguinte: uma cozinha industrial foi projetada de tal forma que o profissional pode acoplar uma bomba de vácuo à válvula de escape de uma panela de pressão. Então, vamos lá. A gente tem uma panela de pressão e a gente teve, então, um acoplamento de uma bomba de vácuo à válvula de escape de uma panela de pressão, certo? Um chefe de cozinha resolveu usar esse sistema para cozinhar uma porção de carne com legumes e sal. Então, ele foi cozinhar esse aqui e usou esse sistema. A título de comparação, ele também cozinhou uma porção semelhante desses ingredientes, porém usando uma panela convencional. E aí? Segundo, então, o processo descrito, assinale a alternativa correta. Deixa eu adivinhar? Você achou que estava arrasando, que era a alternativa correta e marcou a letra E? Errou. Vamos lá, gente. O que acontece? A alternativa E, eu fui logo para a alternativa que provavelmente você errou e que foi uma das mais erradas, porque a gente tem que entender que conforme o que foi explicado acima, a temperatura de cozimento é menor usando a bomba de vácuo, né? E ele me diz na alternativa que a temperatura do cozimento é maior no sistema usando a bomba, tá? Mas a temperatura de cozimento é menor usando a bomba de vácuo, certo? Por quê? Porque, gente, a bomba de vácuo faz exatamente o oposto ao que uma panela de pressão convencional faz. Quando usamos uma panela tradicional para, sei lá, cozinhar algum alimento, né, sem ser de pressão, uma normal. E aí a gente vai, liga o fogo e tal, e aí a gente coloca o nosso alimento para cozinhar. E aí a gente percebe que demora muito mais tempo do que, por exemplo, quando a gente usa uma panela de pressão. Quando a gente usa uma panela de pressão, a gente tende a ter, né, o cozimento desse alimento muito mais rápido, né? O que acontece, então, quando a gente usa uma panela de pressão, tá? A bomba, só para título de curiosidade, a panela de pressão, realmente, a gente tem uma associatividade com um cozimento mais rápido, porque a gente tem uma elevação da temperatura maior, a gente consegue também, portanto, diminuir com esse sistema mais isolado, né? A gente tem a panela de pressão sendo um sistema isolado. Como assim um sistema isolado? Perceba que a panela convencional, aqui, ela está em contato, né, com o ambiente externo, com o universo que a gente se refere, né? E, portanto, a gente tem perda de energia também para o ambiente. Então, às vezes, a concentração de energia que estaria sendo utilizada para realizar o cozimento do alimento, ela vai ser dispersa para o universo, vai ser perdida para o universo muitas vezes. A gente não vai ter um sistema isolado na convencional. Na panela de pressão tradicional, a gente tem um sistema isolado. Então, a gente tem que entender que a panela de pressão realmente está associada a uma temperatura maior, porque também vai ajudar a diminuir o ponto de ebulição, tá? Então, com um ponto de ebulição menor, a gente vai favorecer, por exemplo, ao aumento da pressão pelo sistema estar fechado, isolado. Esse aumento da pressão vai favorecer aí um cozimento mais rápido do sistema. Só que quando a gente conecta a bomba de vácuo, ela vai fazer exatamente o oposto do que acontece na panela de pressão. Então, ao invés de ela acelerar, ela vai diminuir.
Então, por que a letra E está errada? Porque, na verdade, a temperatura de ebulição ela vai diminuir quando a pressão também diminui. Então, vamos lá. Por que isso acontece? A gente tem uma relação entre pressão... Eu vou até alterar. Sempre fica em 45. Vamos lá. A gente tem uma relação entre pressão, certo? E uma relação entre ebulição. O que acontece? Para ferver um líquido qualquer, a pressão de vapor, que a gente estuda na química, né? Pressão máxima de vapor, enfim, precisa se igualar, tá? A pressão de vapor, ou seja, precisa se igualar à pressão externa, que é então a pressão, portanto, da atmosférica do ambiente. O que acontece? Na panela de pressão, o que vai acontecer na panela de pressão? A gente vai aumentar a pressão interna. Então, a pressão interna do meu sistema vai aumentar. O que acontece? Isso vai fazer com que as moléculas fiquem presas dentro da panela de pressão, tá? Então, quanto mais as moléculas, né, isso eu estou me referindo às moléculas de água, tá, gente? Então, isso prende as moléculas de água no estado líquido por mais tempo, tá? Porque eu vou estar aumentando a pressão interna. Então, essas moléculas, elas vão ficar ali, vão ficar mais presas no estado líquido por mais tempo. Então, quando elas ficam presas no estado líquido por mais tempo, o que acontece? Eu vou ter exigir do meu sistema mais calor, tá? Por quê? Porque elas vão querer escapar. E a partir do momento que eu exijo mais calor para o meu sistema, essas moléculas ficam mais agitadas, tá? E aí, quando elas conseguem escapar, vira vapor, tá? Então, assim, a água vai ferver a cerca de 120 graus Celsius, aproximadamente. Com a bomba de vácuo, né, que não chega a ser em nenhum desses casos, a bomba, portanto, de vácuo, vai remover o ar, tá? O próprio nome já é autoexplicativo, vai remover o ar. Ela é a vácuo porque, portanto, vai remover o ar. Então, remove aqui o ar do meu sistema. Quando eu removo esse ar do meu sistema, eu vou diminuir a pressão sobre o líquido, tá? Então, quando eu diminuo a pressão sobre o líquido, porque eu vou retirar o vácuo do meu sistema, então, ó, eu vou diminuir a pressão sobre o líquido. Então, quando eu diminuo essa pressão sobre o líquido, com menos pressão, essa pressão vai teria que empurrar a água para baixo, as moléculas elas vão escapar com muito mais facilidade, tá? Então, é como se fosse o seguinte, a gente tem essa panela de pressão, a vácuo. Esse vácuo vai retirar o ar. Retirando o ar, o que aconteceria numa panela de pressão convencional seria, portanto, essa pressão interna aumentando, né? E com o aumento dessa pressão interna, a gente iria favorecer que as moléculas ficassem mais presas no estado líquido por mais tempo. Mais presas no estado líquido por mais tempo ia exigir mais calor para que elas conseguissem escapar. E é esse o intuito delas, escapar. Só que quando elas tentam escapar, elas já estão num estado tão superaquecidas que passam ali para o estado de vapor. E aí o que acontece no sistema de bomba a vácuo é que essa bomba ela vai remover, na verdade, o ar que vai estar ali dentro. Isso vai fazer com que a pressão sobre o líquido diminua. Com a pressão sobre o líquido diminuída, eu vou ter, então, portanto, menos pressão empurrando a água, porque a própria nomenclatura pressão se refere à pressão que eu vou ter que estar empurrando a água para baixo. Então, eu vou ter menos essa pressão, tá? De empurrar as moléculas de água para baixo. Então, as moléculas elas vão escapar com mais facilidade. Escapam mais facilmente. Se elas escapam mais facilmente, eu vou ter um resultado, né? A água vai ferver a uma temperatura muito menor, né? Pode ferver até em questão de temperatura ambiente se o vácuo for muito forte, tá? Se for o suficiente. Então, o que vai acontecer? A água ferve a uma temperatura muito menor do que realmente precisa. E aí, você deve estar se perguntando, tá? Então, e por que o cozimento é mais lento, portanto?
Porque o que cozinha o alimento, gente, não é o fato de a água estar borbulhando, como a gente bem imagina no senso comum, no senso popular, tá? Mas sim a temperatura que essa água atinge. Então, se você usa o sistema de panela de pressão a vácuo, a água vai ferver a 40 graus Celsius, tá? Então, tudo isso a gente estuda na química como pressão máxima de vapor. Eu disse que aqui no sistema com bomba a vácuo, tá? Aqui eu tô levando em consideração ela já com vácuo e não a panela de pressão mais tradicional, tá? O que vai acontecer? Quando eu tenho, portanto, esse sistema a vácuo, eu vou ter o resultado da água fervendo a uma temperatura muito menor. Eu vou diminuir a temperatura da água. Eu vou diminuir a temperatura da água. Se eu diminuo a temperatura da água, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a água vai ferver a 40 graus Celsius, né? E aí o seu alimento ele vai estar mergulhado em água a 40 graus Celsius. Só que a gente sabe que uma carne para cozinhar a 40 graus Celsius vai demorar praticamente uma eternidade. Ou então, se brincar, nem vai cozinhar direito, né? Enquanto em relação, por exemplo, a uma panela que vai estar ali 100 graus Celsius ou então 120 graus Celsius, que é muito rápido. Então, o que vai acontecer? Aqui vai ser muito mais lento por tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir a temperatura da água, ali uns 40 graus Celsius, vamos supor assim, tá? Justamente porque as moléculas elas vão escapar mais facilmente. A gente vai ter uma pressão sobre o líquido muito menor. Pressão sobre um líquido muito menor, por sua vez, porque ela vai estar conectada a vácuo. A gente não vai ter ar internamente, tá? Então, é isso, só pra gente entender, tá? Então, a pressão interna, por exemplo, em comparação a uma panela de pressão tradicional, a gente vai ter uma pressão interna muito alta, tá? E aí a gente vai ter um ponto de ebulição da água muito alto, por isso que cozinha é muito mais fácil. Na panela tradicional, convencional, que a gente vai ter uma pressão interna normal, a 1 atm, né? Porque ela vai estar aberta, logicamente, e ela não vai ser um sistema isolado, a gente vai ter uma média de ponto de ebulição da água tradicional de 100 graus Celsius. Agora, quando a gente conecta uma bomba de vácuo, aí a gente vai ter uma pressão interna muito baixa, tá? Quando a gente tem uma pressão interna muito baixa, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse ponto de ebulição vai ficar restrito, tá? Então, vai ser muito, muito, mas muito aí mais lento o processo para poder atingir o ponto de ebulição da água e conseguir, portanto, cozinhar o alimento. Então, o ponto de ebulição vai ser muito menor. Então, por isso que vai demorar mais para aquecer aquele alimento, tá? Então, a letra E está errada justamente porque a temperatura, ela seria maior, na verdade, com a bomba, o que fisicamente é o contrário do que acontece ali, né? É o que ele me disse, a temperatura do cozimento é maior no sistema usando bomba. Na verdade, a temperatura do cozimento é menor usando bomba, porque a gente vai ter aí toda essa lógica por trás. Aí, vamos lá. Por que as outras alternativas estão incorretas, né? A letra A diz que o tempo de cozimento foi igual nos dois casos. Gente, se o tempo de cozimento, ele depende de temperatura da água, né? Tá restritamente ligado à temperatura da água, e a gente sabe que a pressão interna influencia na temperatura, e eu vou ter pressões diferentes, então, logicamente, a gente vai ter temperaturas diferentes. Então, logicamente, não vai ser a mesma coisa. Então, letra A está incorreta. Letra B. A adição de sal diminui a temperatura do cozimento. Gente, aqui ele tentou apelar para a crioscopia, né? Quando a gente adiciona, por exemplo, um soluto, a gente tende a aumentar a temperatura de ebulição, por exemplo, né? De fusão, quando a gente adiciona algum tipo ali de sal de cozinha, açúcar, enfim. Só o que acontece? A adição do sal é um efeito de ebuliometria, crioscopia, né? Ela vai aumentar a temperatura de ebulição da água, tá? E não diminuir a temperatura do cozimento. Então, tá errado aqui, ó. Então, a letra B tá incorreta. C. O cozimento com a panela conectada à bomba foi mais lento. Perfeito, foi isso que a gente acabou de ver. Então, ó, gabarito letra C
E vamos lá, ó. Letra D. O ponto de ebulição da água é maior no sistema com bomba. Gente, o ponto de ebulição da água é menor no sistema com bomba, tá? É muito menor. Por quê? Porque há menos pressão empurrando as moléculas de água para baixo, né? Então, a gente tem que entender que quando ele me afirma na letra D que o ponto de ebulição da água é maior no sistema com a bomba, é que na panela convencional o ponto de ebulição da água vai ser 100 graus Celsius. Ela já começa ali a entrar no estágio de fusão ou de ebulição. E o ponto de ebulição da água no sistema com a bomba a vácuo, então ela não vai ser, né, maior. Na verdade, vai ser muito menor, tá? É muito menor no sistema utilizando a bomba, tá? Por quê? Porque há menos pressão empurrando as moléculas de água, que foi o que a gente disse. Vai ter menos pressão sobre o líquido. Então, como há menos pressão empurrando as moléculas de água para baixo, então significa que aquelas moléculas de água não vão ficar presas. Não vai ter um sistema de autopressão ali empurrando aquelas moléculas, né? Então, a gente vai ter uma facilitação da própria passagem, né, para o estado gasoso. Então, é ao contrário, ok? O ponto de ebulição da água é menor no sistema com a bomba e não um maior, tá? Então, ó, gabarito, portanto, fica letra D. É uma questão que poderia parecer simples, mas que deu uma confundida aí em uma galera, né, que ou não tinha lembrado, enfim, de alguma outra forma, mas poderia ter outras ideias de você excluir as alternativas de uma forma mais sábia, buscando outros caminhos aí da química pra gente construir uma linha de raciocínio, tá? Interessante. Então, questão super interessante que normalmente ele traz apenas uma comparação entre a panela convencional e a panela de pressão tradicional. E aí os simulados, o próprio seriado já estava manjado de questões assim e resolveu inovar aí com a bomba de pressão a vácuo. Então, interessante. Se você gostou da resolução do vídeo, deixa aqui embaixo, tá? Nos comentários aí a sua opinião, se você usou também outra linha de raciocínio para construir o gabarito da questão, porque vai ser interessante, tá? Às vezes eu falo algo que ficou incompreensível, vem outra pessoa com outra linha de raciocínio e abrange melhor essa perspectiva e conhecimento, tá? Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!